meu fera. É isso aí. Só esperar um pouquinho agora o pessoal entrar, porque aí todo mundo tem que entrar de novo, né? Ah, tranquilo, Mas acho que tá. esse é o caminho aí, tá bem legal aí. Mas tá bem, Vai, tá bem, vai bem esperar um pouquinho o pessoal entrar aí. gostoso. É, tá legal. O Boninho nos autorizou mais um pouco. Pode tocar a ficha aí, Brasil. Pode tocar a ficha, gente. Não, beleza. Então, você vê que muita gente boa, né? CK, Nilson, Marcelo, Silvio, pessoal, o Gaia, né? Jovens árbitros do Rio Grande do Sul aí, todo mundo é, batendo papo conosco aí, né? Então, o que eu te falei, né, sobre o projeto que nós temos na Liga aqui, a nossa preocupação é divulgar, né? Então, nós filmamos os jogos, porque é bom para o atleta assistir depois, para o treinador assistir depois, para ele corrigir sua equipe, e também para o árbitro ver o seu jogo depois com calma e fazer uma grande análise do seu jogo, né? Tudo isso vem para você contribuir, né? Tudo isso a gente vem para contribuir, né? E a informação, João, né? Ela tem que ser dada para todos, né? Então, assim, não somente a arbitragem falar com a arbitragem tem que ter a sensibilidade também de levar informação aos treinadores, né? E levar informação aos jogadores, né? Claro que se houver interesse de ambas as partes, né? Então, nós fizemos aqui na semana retrasada, que foi um curso também internacional para os treinadores, onde eu reservei um dia que eu falei somente sobre regras, né? Pedi para os treinadores me mandarem sugestões de temas que eles estavam tendo mais dificuldade, ou que gostaria que fizesse uma apresentação. Então, foi feito uma apresentação justamente para poder a gente esclarecer algumas dúvidas que ainda tem, né? Porque quanto mais conhecimento os jogadores e os treinadores têm, menor vai ser o conflito dentro da quadra de jogo com a arbitragem, né? Erros irão acontecer, interpretação irão acontecer, mas as pessoas entendendo, o debate ele fica até mais sadio, né? O jogador tem mais propriedade para conversar sobre uma situação, o treinador tem mais propriedade para alertar o árbitro sobre uma situação, sempre num diálogo sadio, né? Então isso só vem a contribuir, né? Então Trancou um pouquinho aí, Rogério. tá, mas deu para Deu, fechou. Não, é até muito importante, né, Rogério? Questão de como tu fez também nesse teu evento que tu fez a Semana Internacional, né? De tu proporcionar isso para todas as pessoas, né? Publicar na internet, no YouTube, né? Que não é só importante os árbitros saberem, né? Os atletas, os técnicos, os delegados, torcida também tem que saber, né? E nem tu falou, para diminuir os conflitos. O árbitro não está lá para ser o dono do conhecimento, né? Ele está para ser o dono, para administrar a partida, que as pessoas não se machuquem, que se relacionem da melhor maneira possível, né? Então, acho que essa questão de que hoje não dá para guardar informação para si, né? Tem não, não. que compartilhar, tem que botar para as pessoas, né? E que nem tu falou, também depende do interesse do treinador, né, do atleta, do torcedor, do familiar, às vezes do atleta, vamos falar de categoria de base, né? Que às vezes é o que mais entra ali nessa questão de interagir com o árbitro durante as partidas, né? É importante ele saber também dizer, ó lá, tem um vídeo no YouTube lá, o cara explicando determinado lance, né? E é uma pessoa com referência internacional, não é ali o árbitro ali da esquina, né? Não, é uma pessoa que passou por vários cursos, tem uma trajetória. Né? Então a gente saber também quem está falando, né? E como está falando e a referência. Por que ela está falando isso aqui? Não, está na regra, é uma leitura, é um vídeo, né? Aprovado, né? Vamos dizer assim, avaliado por várias pessoas, né? Credenciadas a falar de regra. Né? Então, gente, só para ali uma pergunta que surgiu para nós aí também. Como que tu vê os árbitros hoje nesse jogo de 7 contra 6, né? Como é que tu acha que o árbitro ele tem que, na questão até da questão do posicionamento, né, da questão que, ao meu ver, diminui bastante as questões de contato físico mais severo, né, não sei se eu posso estar enganado, né, porque não tem jogos de alto nível, né, com 7 contra 6, mas tu que tem uma vivência maior aí, de repente nos comente o que tu acha aí desse novo jogo, nesse modelo de jogo aí. Legal, é um bom tema para a gente debater um pouquinho aqui. Só voltando um pouquinho ali, tudo que aconteceu no curso da semana passada, nós participamos, nós estamos colocando na página da Liga de Handebol do Estado de São Paulo. Então, nós já tem duas aulas, né? Creio que até
até amanhã, todos os dias, estarão ali na íntegra para as pessoas que quiserem acompanhar o que foi falado sobre a arbitragem TNA e o que foi falado também dos treinadores de renome internacional também já consta na página, que é informação que é para todos. Bom, João, sobre essa mudança do jogo de 7 contra 6, né? O que mudou? É assim, primeiramente, a gente teve que se reinventar como árbitro na quadra, né? E nós sentimos na pele, no caso do Nilson, na Olimpíada do Rio, né? Que o posicionamento natural de uma dupla de arbitragem sempre é um posicionamento diagonal, né? Um com o outro, né? Sempre na diagonal. E agora, quando a equipe jogar com 7, é praticamente proibido o árbitro ficar do lado da linha de substituição, né? Como árbitro central. Porque ali vai ter uma troca constante. A saída do goleiro, a saída do jogador para a entrada do goleiro para voltar para sua meta, né? Então, uma colisão ali de arbitragem com o goleiro, ela é inevitável. Isso aconteceu nos Jogos do Rio. Então, a partir desse momento, todos foram obrigados a ficar, quando tem 7 jogadores, o árbitro tem que ficar o central realmente no centro ou na mesma paralela que o seu companheiro. Ou seja, o que mudou? O árbitro de gol somente não vai olhar só os 6 metros como olhava antigamente. Não, isso já mudou muita coisa já, né? A visão dele vai ter que cobrir um pouco mais a visão do seu companheiro, né? Então, é uma adaptação, né, de posicionamento que ela foi radicalizada, mas agora já está tudo numa maneira confortável. Porque você vai acostumando com o jogo, né? Então, uma situação diferente, ela traz um certo incômodo para todos. Como a equipe que vai atacar com 7, ela tem um incômodo até ela se adaptar. A equipe que vai defender, né, com um jogador a menos, ela também vai ter esse incômodo, vai ter que se adaptar, né? Dentro da regra de jogo, situações que passaram a acontecer mais. Muito mais situações de claras chances de gol. Apesar que a regra de 7 metros diz que quando o jogador fracassar uma caixa de gol, em qualquer parte da quadra tem que ser 7 metros. Hoje é muito mais evidente. Não tem goleiro. O jogador entra em posse de bola e arma o braço. Né? Tem que estar com o braço armado. Então, a possibilidade de lançar ao gol e qualquer tipo de falta que é feito nele é tiro de 7 metros. A 35 metros de distância. Por que tiro de 7 metros? Não tem um goleiro ali. E se não tem essa falta, ele vai lançar essa bola dentro do gol. Ah, mas pune ou não pune? O árbitro vai decidir na hora se isso cabe uma punição ou não. Sabe? Então, são situações agora, né, que o árbitro tem que estar muito mais ligado, tá? Tem que estar, aqueles que têm condição de usar a comunicação de rádio, de rádio com o seu companheiro, a conversação ela é constante. A conversação ela é constante, né? Igual o Nilson deu os parabéns aí. Um abraço para o Nilson, né? Mandar um abraço para o Nilson. Então, assim, nós tivemos que ir no Rio nos adaptar, cara. Até hoje, qualquer jogo que você vai participar, que a gente vai trabalhar com o árbitro, cara, se conversa muito, né? Porque muitas vezes você está de árbitro central e o goleiro saiu nas suas costas com uma troca e entrou um jogador e você não percebeu que está sem goleiro. Entendeu? E aí, o seu companheiro, né, que está do lado oposto, está lá com o árbitro de goleiro, vai te avisar pelo rádio, dar um sinal, ó, não tem goleiro. Então, automaticamente, você vai ter que vai precisar liberar aquele espaço ali. Vai precisar liberar aquele espaço. Tá? Para não ter um risco de você jogar com nenhum jogador, para você não ter o risco de perder uma situação importante do jogo, decisiva do jogo, né? Porque tem equipes que jogam o tempo todo com 7 e tem equipes que só entram nos momentos estratégicos, né? Então, assim, são coisas que aumentou um pouco também a situação de punição progressiva, tá? Situação de punição progressiva, porque se vai fracassar uma taxa de gol, dependendo do tipo de falta, tem que punir progressivamente, né? Se o jogador, se não tem goleiro, o jogador de defesa, e se ele entra na área para defender, né, de uma maneira intencional, nesse caso tem que ter a punição progressiva. Então veja as situações que foi entrando na cabeça do árbitro, e ele não consegue colocar isso de imediato quando recebe a informação da mudança da regra. Tudo requer uma adaptação. Então, a cada jogo, vai acontecendo situações novas. Tanto para os jogadores, para os treinadores e principalmente para os árbitros, para ter que tomar a decisão correta naquele momento. Por isso que eu falo, se nós não abrirmos a mente, se não adaptarmos à modernidade, né? Se não escutarmos mais, né, do que falar, é difícil de você conseguir progredir dentro da arbitragem no nível legal. Isso mesmo, Rogério. Até a gente vê assim pela qualificação técnica que o árbitro tem que ter, né, que foi o que falou, a qualificação física, né, imprescindível, e a qualificação da equipe da arbitragem como um todo, né?
que essa questão do 7 contra 6 também precisa de muita atenção da parte dos oficiais de mesa ali, né, do secretário, cronometristas, delegados, né. Então é importante que a interação, né, e a, vamos dizer assim, a união desses componentes da equipe de arbitragem tem às vezes que fazer até um pré-partida, né, ou no intervalo se conversar bastante sobre isso, porque são, né, que nem tu falou, como falou, quer chegar no alto nível, né, quer chegar a jogos importantes, né, vamos dizer lá, jogos bem movimentados, tu tem que ter essa leitura de jogo, né? Tem que ter essa capacidade de administrar essas situações, né? Senão tu não vai conseguir, tu vai ter muitos fracassos, né? Muitos estresses, e aí também não vai conseguir, né? Ter essa parte, né? Bem administrada, né? Então, é importante, tem que estar a 220 no jogo ali, 220 volts ligado, né? Senão pode ter erro, com certeza, né? E o interessante, João, sobre isso é que, assim, você falando de alto nível é uma coisa. Ah, você vai num evento internacional. Então, você tem um rádio qualificado para você falar com o seu companheiro. Você tem dois delegados na mesa, né, os dois ficam com rádio. Atrás tem o observador, né, que é o supervisor da partida, também fica com rádio. Então, quando sai o goleiro da quadra, o observador da partida já te avisa, ó, o goleiro está fora da quadra. Automaticamente você está tranquilo. Vem uma voz de fora, você já muda. E quando você não tem o rádio? E quando não tem alguém de fora que te avisa? Como que é? Então, assim, a gente precisa se reinventar. Essa é a nossa realidade aqui no país. Entendeu? Essa é a nossa realidade aqui do país. Né? Ah, mas eu não tenho rádio. A nossa realidade é assim, a gente tem o secretário e cronometrista, a maioria das vezes. Não tem um delegado ali. Estou falando aqui dos eventos estaduais. Né? A nível nacional tem um delegado, mas aí, né? Se não tiver comunicação, não resolve. É os dois árbitros dentro da quadra. E muitas vezes os árbitros também não têm uma comunicação, não tem um rádio. Né? Então, assim, contato visual direto, sempre contato visual com o secretário cronometrista. Eu sempre falo, o sucesso de um bom jogo na arbitragem, ele vem pela equipe de arbitragem em si, por completo. Tá? Não é somente um ótimo trabalho dos dois árbitros. Não, tem que ser um árbitro de trabalho também de secretário cronometrista. Tá? Porque muitas vezes, né, um trabalho mal sucedido na mesa pode fracassar um jogo. Ou você pode ter pessoas super experientes trabalhando na mesa, no secretário cronometrista, e a arbitragem não é a altura disso. Né? Então, assim, alto nível, a cobrança é maior. Mas os seus equipamentos, a sua comodidade, ele é um pouco maior também. E é investido para isso. Agora, na nossa realidade, por isso que eu falo, cada árbitro tem um sonho, tem alguma coisa, é você investir em você mesmo. A gente não precisa ficar esperando sempre, mas eu não ganho para isso, aí eu não vou... não, imagina, eu vou comprar aí. Pô, é um equipamento, se você tem que ter um bom uniforme, você tem que ter um bom calçado para você ter um conforto para você correr na quadra, se você tem que ter um uniforme bonito para você se sentir bem, entendeu? Um ótimo apito. Hoje, investir em tecnologia, em um rádio, se você tem uma dupla de arbitragem, ela é necessária. Ela é necessária, porque isso vai facilitar, entendeu? A sua arbitragem da quadra, entendeu? Não que um vai pitar pelo outro, não, mas o bate-papo, né, ele vai ser muito, muito mais próximo, tá? Em prol do bem comum dos árbitros. Muito bem, Rogério. Isso aí, tem que se planejar, né? Tem que se organizar, que nem eu te falei, né? Às vezes o árbitro ele vira uma empresa que presta serviço para uma empresa, né? E seria a E vai ser cobrado confederação por isso. ou a IHF, enfim, eles vão te cobrar, né? Diz, e aí, cara, tá preparado, né? Tá com essas condições para fazer para fazer a partida ou participar da competição, né? Só para nós falar que é uma pergunta do Rogério Menezes, lá de Campo Bom, um grande amigo nosso aí, aqui do Rio Grande do Sul, né? Tá perguntando, né? O atleta busca sempre a vitória, né? A medalha. Qual o objetivo almejado pelo árbitro em uma competição ou na trajetória? Queria primeiro para ti essa aí, Rogério. Eu acho que o objetivo do árbitro, primeiro, é ele dirigir o jogo de acordo com as regras do jogo estabelecidas, né? E pelo menos o objetivo sempre que foi meio do Nilson, assim, sempre foi a gente assim, terminar a cada jogo tentando garantir um próximo, né? Terminar uma competição tentando ser convocado para uma próxima, né? Eu acho que assim, que todo mundo sonha, claro, de apitar a final do campeonato, apitar os grandes jogos, né? Mas eu acho que isso é um contexto, né? Que eu falei lá atrás, né? Não existe uma competição, né? E muitas vezes você é qualificado para fazer uma final aí que você está defendendo o nome da arbitragem, né? Porque se a arbitragem foi bem naquele jogo final, o campeonato todo foi bem. Se a arbitragem foi mal naquele jogo final, todo mundo vai falar que a arbitragem, infelizmente, não foi bem. Ela não serviu. Né? Então, o objetivo é você sempre
apitar os grandes jogos, né? Você apitar um jogo diferente, você sempre, né? O próximo jogo apitar melhor do que o último. Eu acho que é um objetivo, eu vejo uma maneira muito disso. Sim. Não, muito é mais ou menos assim embaixo, né, Rogério? Sempre, claro que a gente sempre quer uma posição de reconhecimento, né, e principalmente de respeito perante aos atletas, aos treinadores, né, a comissão de arbitragem, né, a confederação, né, no teu caso a parte internacional. Acho que é bem interessante, né, essa parte da gente ter uma linha, né, de trabalho. Outra pergunta aqui é uma pergunta para ti até. Se tu já precisou assumir um jogo, algo como árbitro, já foi árbitro reserva, né, na IHF, se alguém já se machucou, já teve que entrar no meio do jogo, como é que funciona isso? Já entramos sim. Foi em 2006, no Jogos Esportivos Sul-Americano, foi em Mar del Plata, lembro que estava jogando, acho que era Chile e Paraguai, e estava apitando uma dupla da Argentina. E eu e o Nilson, nós éramos árbitros de reserva, né? E aí um árbitro da Argentina, ele teve uma lesão na panturrilha que simplesmente não conseguia andar mais, né? Então ele se arrastou aí até terminar o primeiro tempo, ele foi avaliado pelos médicos e não tinha mais condição de assumir o jogo. E nós entramos no jogo para fazer o segundo tempo completo, né? E esse jogo terminou empatado. Foi um jogo que realmente foi muito difícil, né? E é legal a pergunta, João, porque assim, quando você está de árbitro reserva, você está de árbitro, você precisa estar vivenciando toda a história de jogo, né? Você tem que estar acompanhando o que aconteceu, quem tem punição, quem não tem punição, o estilo de jogo, como é que está o ambiente de jogo, a atmosfera de jogo, né? Porque se acontecer de você entrar, você já está praticamente familiarizado com aquela situação. Então nós apitamos esse jogo aí, né? Essa metade desse jogo aí, conseguiu levar o trabalho do mesmo nível que os árbitros argentinos estavam fazendo, muito bem, e o jogo acabou terminando empatado, né? Tá. Então, tem que ter a cabeça boa, né? E assim, reserva, né, para ficar ali batendo papo, assistindo o jogo, não, é você realmente estar concentrado e focado no jogo. Mesmo o jogador, ele está no banco de suplente ali, alguém se machuca, vai ter que entrar para fazer o melhor dele, né? E a arbitragem ela não é diferente. Mas já tivemos essa experiência, sim. Que até essa é uma situação bem decorrente, né, dos campeonatos brasileiros, né, nas escalas, né, que o coordenador sempre escala um árbitro reserva, né, uma dupla de arbitragem reserva, né, às vezes, raríssimas vezes, né, aconteceu em campeonatos brasileiros, enfim, que nem na tua história, tu teve outra vez que teve que atuar como sendo árbitro reserva, tu teve que entrar na quadra? Não, eu só atuei como Só reserva uma uma vez. vez. Mas eu já atuei muitas vezes lesionado. Sim. Muitas vezes, né? Com algumas lesões aí, né? Fazendo tratamento, porque você acaba se lesionando, né? Lesões por estresse, lesão por excesso de jogo, lesões que, de repente, os nossos ginásios não são, às vezes, mais adequados, tipo de piso. Então, a vida do árbitro é como se fosse um atleta. Então, muitas vezes, ele tem que se preparar para isso também. Né? Já tive em campeonatos importantes aí, mas assim, tudo dentro do controle, né? Tudo dentro do controle. Não, muito legal, Jair. Então, já para não roubar muito tempo teu aí, né, já é domingo, né, já quer ir para a Imagina, família aí também, é um então, prazer. aqui, como é uma página de técnicos, né? Eu não sou o administrador da página, enfim, é o Gabriel aí que está morando em São Paulo, né? Então a gente, como é um espaço de arbitragem, e como a gente está passando por um período às vezes um pouco delicado a nível de confederação, né? Então, às vezes é difícil a gente ter um pouco desse bate-papo, dessa conversa, né? Então a gente fica sempre alegre em poder expor até um pouco da nossa vida, né? Da nossa convivência, de algumas histórias, né? Então é sempre bem importante isso. Só antes aqui de encaminhar, o Anderson Silva perguntando para ti, né? Qual a sensação que você teve algum jogo na carreira, qual pediu para que acabasse logo? Não, já teve várias situações que nem tudo é glória, né? No árbitro. Acho que é legal perguntar, né? Eu acho que assim, né? Muitas vezes a gente imagina, né? Que um jogo vai ser de uma maneira, né? De uma maneira, né? E aí as coisas acontecem como você espera, você não está preparado, ou, infelizmente o comportamento das equipes não está de acordo e o jogo vai se tornando muito feio, né? Então, jogo que tem, por exemplo, muitas punições, né? Não é um jogo legal, entendeu? O melhor árbitro não é aquele que pune tudo, né? Às vezes você pune tudo porque às vezes os jogadores não estão entendendo, né? O que é permitido e o que não é permitido, né?
Então, quando isso acontece, entendeu? A gente, né? Você olha no placar e o relógio não anda. Você quer aquele espetáculo que está sendo um espetáculo ruim, né? Que está um espetáculo ruim para as pessoas desfrutarem, né? Que aquilo ali realmente que acabe, né? Mas eu falei assim, uma pergunta anterior. Qual que é o objetivo do árbitro? Nosso objetivo é fazer com que o jogo aconteça da maneira que as regras permitem, né? Permitem, né? E você tem que levar até o final de acordo com que as regras permitem, né? Então, esse tipo de jogo aí que não é muito legal, às vezes você, né? Não é que pede para ele passar logo, né? Mas não é muito bonito mostrar, né? Porque jogo bom, jogo disputado, né? Jogos decisivos são decisivos no final, que vai para prorrogação, tem finais aí que você tem que ter um vencedor, pô. A gente torce, não é torce, né? Tem jogo que vai para prorrogação, que se fosse até o final dos 7 metros, seria digno de tudo, né? É o tipo de jogo que quem está assistindo não tem tempo nem, não quer nem ir no banheiro, né? Não quer nem comprar uma pipoca, comprar um refrigerante, quer ficar ligado no jogo. E é o jogo que o árbitro está desfrutando. Entendeu? É o jogo que o árbitro está desfrutando. E até em relação a isso, Rogério, me lembrei de uma historinha rapidíssima aqui, né? Vivenciada minha e pelo Rude, né? Um jogo, claro que deve ter participado também várias vezes, né? Liga Nacional. Um jogo Maringá e Americana, lá em Maringá, acho que foi 2007, por aí, 2008. E o time de Americana, né? Com aquela turma lá que tu conhecia, né? De alta qualidade, né? Então era um jogo contra Maringá e a Americana tinha ido com 8 atletas. Um goleiro só e 8 atletas. E Maringá com 16, né? Lá no Clube Olímpico Maringá. Então foi muito interessante essa história porque, enfim, né? O jogo de handebol ele não é, ele tem exclusões, enfim. Aí uma hora o time de Americana ficou com 13 em quadra, né? E Maringá com mais ou menos não estava tendo muitas exclusões. E finalizando o jogo acabou ganhando a Americana por um gol, né? E quando acabou o jogo, o Rudy tinha 20 minutos para chegar na rodoviária, né? A gente só imagina, né? Como é que foi essa situação. Enfim, é uma história bem engraçada que no outro momento, de repente, a gente conversa. Mas aquele dia eu pensei assim, velho, acaba de uma vez, porque é um jogo de uma rivalidade muito grande, né? De pessoas muito experientes jogando. E aí foi bem interessante essa parte, assim, queria que acabasse de uma vez para ir embora. A gente falou, às vezes o pessoal não compreende bem a leitura do árbitro, né, as decisões do jogo. Uma pergunta aqui do Diogo, lá de Pelotas, né, grande fera lá, professor lá de Pelotas, grande amigo. Caso aconteça a lesão de um dos árbitros e não tem árbitro reserva, o jogo segue com apenas um árbitro? Bom, Manda aí, de acordo com a regra do jogo, né, diz que o jogo tem que ser dirigido por 2 árbitros, na ausência de um, o outro deverá, né, seguir terminar o jogo sozinho, né? Mas na realidade se ele tem condição de terminar esse jogo sozinho, ele vai continuar sozinho. Se não tem dupla reserva e se tem na mesa o secretário ou o cronometrista, né? Se tiver qualidade de exercer a função de árbitro também, é convidado um desses dois na mesa para terminar o jogo. Boa. Beleza. Era curiosidade aqui do Diogo. O Marco Amadeu aqui também está contribuindo bastante com vários comentários também. E perguntando, né, vou dizer para nós, né, como está a ansiedade de voltar aos jogos, né? Eu estou bem ansioso também, né? Mas enfim, não estamos com uma perspectiva muito boa em relação a aglomerações, né? Aí não sei, Rogério, tu também como é um presidente de liga, né? Como é que tu tá encarando isso? Olha, a nossa ansiedade é grande, né? Mas a gente tem que ser bem centrado aí, pensando no momento da saúde de todos, né? Porque às vezes nós temos uma ansiedade de querer voltar logo, mas determinado município não tem condição de jogar, né? Os pais dos atletas não vão permitir que os atletas joguem enquanto as coisas não estiverem totalmente sanadas, né? Em questão de saúde, né? Por exemplo, nós na liga aqui, nós não conseguimos começar o campeonato, né? Iríamos começar o campeonato no dia 21 de março, já suspendemos tudo. São Paulo, vocês estão acompanhando aqui, é o estado que está sofrendo bastante com isso, né? Na região minha aqui tem casos, né? Mas está sendo um pouco controlado. Então, mas assim, a gente tem que aguardar as ordens de cima aí, realmente ficar em casa para que isso daí não dissemina muito mais aí, que nós estamos aí perdendo pessoas aí, né? Até alguns, a gente viu o estado de Manaus aí, tem amigos árbitros lá que tem parentes aí que se foram por causa do vírus, né? E o problema não é somente a contaminação, né? É o sistema de saúde que não está dando conta de atender as pessoas. Uma ansiedade,
ela ela é muito grande, né? A gente quer voltar, todo mundo, quanto mais você fica em casa, mais você tem a vontade de sair, né? Então, ainda bem que tem essas atitudes que, como as lives, como os cursos online, os bate-papos aí, para poder quebrar um pouquinho e interagir com o público em geral. Legal. Agora o Rodrigo Zuza está perguntando quais conselhos para quem está começando como árbitro, né? Bem, eu diria que acho que, né, primeiro, teria que ter um perfil, né, bastante coragem, bastante perseverança, né? Eu não tive ainda a oportunidade de promover cursos formadores, né? Mas eu acho que hoje a questão da arbitragem ela é bem, vamos dizer assim, que nem a gente conversou até agora, né? Que se o cara não se preparar, não tiver uma condição física, condição técnica, tática, né? Não vai conseguir ter uma projeção, né, muito grande, vai acumular muitos fracassos, né? Então o cara tem que estar preparado, tem que ter uma leitura boa, tem que ouvir bastante, né? E a questão de mais ou menos interagindo com as pessoas, não só a nível de jogo, né? E também a nível extra-quadra. Às vezes aquele cara que pensa que, né, que não precisa interagir fora da quadra, eu acho que ele está um pouco enganado. Ele precisa, sim, interagir dentro e fora da quadra. O que tu acha, Rogério? É, por aí, João, né? Primeiro assim, no início você tem que conhecer de tudo, né? Você precisa conhecer o jogo, tem que conhecer a arbitragem, você precisa primeiro querer aprender, né? Querer aprender. E o mais difícil é saber respeitar as fases, né? Porque a ansiedade da garotada sempre é maior, né? Então, alguns mal passam no curso acham que tem que apitar determinado jogo. Então, tem um pouquinho de calma, né? Então, assim, quanto mais você atuar com o arco, mais experiência a gente vai ter, né? E quanto mais você vivenciar as situações, mais preparados estaremos, né? Então, acho que realmente pé no chão, é muito estudo, né? Só o fato da pessoa querer ser árbitro, né? Já é uma dedicação muito grande, né? Porque poucos querem ser árbitro, poucos, né? Então, todo mundo que, opa, quero ser árbitro, ótimo, seja bem-vindo, né? Então, tem que dar todo o suporte, né? E realmente te mostrar que é muito legal, né? Você fazer parte de uma arbitragem é muito legal, né? Você pode conquistar aí nos lugares, você pode ter também um status legal, você pode financeiramente também é uma coisa que te ajuda, né? Então, o senhor fala assim, é legal encarar a arbitragem, sim, como profissão. O esporte amador é amador, mas você está ganhando para fazer um jogo. A partir do momento que você está recebendo para fazer um jogo, você tem que dar o seu melhor, entendeu? Porque as pessoas vão te cobrar naquele jogo, não tem como, né? Então, se você vai, você tem que dar o seu melhor, tá? E você dando o seu melhor, nunca vai te faltar convocações, né? Nunca vai te faltar convite para eventos aí, né? E realmente saber diferenciar, né? A história, ela começa e termina dentro da quadra, tá? Não tem que você lembrar do que foi ou imaginar o que será, não. A história do jogo para o árbitro começa e termina dentro da quadra, tá? Então, e a partir do momento que a gente perde um pouco a identidade em si, né? Então as pessoas te veem em qualquer lugar como árbitro. Oh, olha o árbitro lá, olha o árbitro lá. Não é o João, não, Rogério, não é o árbitro. Se você está em um evento ou num teatro, você vai ser visto como árbitro. Se você está numa festa, você vai ser visto como árbitro. Você está... Então, assim, a sua referência ela aumenta, a visibilidade ela aumenta. Isso é bom e isso é ruim. Então, o bom comportamento do árbitro não é somente dentro da quadra, tem que ser também fora da quadra. Porque se infelizmente você está no aniversário de um filho seu, alguma coisa, você está, um exemplo, tomando uma bebida e alguém te vê e você vai apitar no outro dia à tarde e fala, meu cara ficou enchendo a cara o dia inteiro lá. Então, são coisas que você tem que abrir mão, né, para que não seja manchado, né, por descuido. Isso mesmo, Rogério. E até fala uma parte, né, da questão da aceitação, né, que tu falou naquele primeiro momento ali, que às vezes o árbitro mais jovem, logo que inicia, né, não que seja ruim que ele queira apitar jogos mais importantes, né, mas que às vezes, que nem tu falou, existe um momento ideal. Então, para ele ser aceito, às vezes, para um jogo mais forte, né, para um jogo mais decisivo, ele tem que passar por um processo de aceitação. Né, e o coordenador de arbitragem, a federação, né, ou quem mais ou menos forma esse árbitro, né, então ele tem que ter um cuidado em relação a isso, que às vezes o cara é novo, tem um potencial bom, mas às vezes, né, tem que ter, meio que às vezes tu joga na loteria de botar o cara num jogo muito importante, né? E às vezes a pessoa não vai bem naquele jogo, enfim, por inúmeras situações, né? E aí meio que, né, já vai começando um pouco, né, começa atrasado, né? Começa com
com protestos, né? Começa com negativas, né? Então, eu acho que isso é bem importante nessa questão às vezes, do árbitro novo esperar um pouco, né? Porque aqui, até como é uma página de técnicos, né? Hoje, quem mais ou menos a gente vê na nível de jogo, quem mais ou menos dita a tensão do jogo é o treinador, né? Porque ele, vamos dizer, é a pessoa mais experiente na equipe que dirige, né? Geralmente, né? Ele que se dirige ao árbitro, que tem permissão de dirigir ao árbitro. Então, nós, como árbitros, também já olha assim, bah, aquele treinador ali, né? Enfim, não estamos pré-julgando, mas já sabemos que, de repente, da forma como a gente conduz o jogo, se a gente não conduz da maneira, né, no máximo, né, de concentração, esse treinador, sim, ele vai chegar, ele vai te questionar, vai, né, vai querer perguntar por que tu tomou determinada decisão. Então, isso é muito Exatamente. importante para a gurizada mais nova, né? Ou para quem quer começar, ou às vezes para quem ainda já está apitando, né? Diz, cara, está sempre sendo observado, né? Dentro da quadra e às vezes fora. A gente falou da tua vida social, né? Os caras vão te olhar e vão ter uma referência. Às vezes o cara não sabe nada de ti e olhou uma foto tua tomando cerveja. Então vai dizer, ó, esse é o João lá, é o cara que toma cerveja e está vindo apitar meu jogo, né? Enfim. Então são situações que às vezes a pessoa que quer ter uma carreira, uma projeção, e eu acho que é fundamental a aceitação no jogo, né? Ela tem que ter essa questão bem ciente, né, na sua carreira. Porque tu e o Nilson também, né, mesmo sendo árbitros de referência a nível, né, nacional e mundial, com certeza alguma vez tomaram uma decisão errada, né, tiveram uma partida que não foram muito felizes, mas as pessoas não protestaram, não questionaram, porque, bom, você já tem uma aceitação ampla, né, a nível nacional e mundial, né? Então isso é importantíssimo, né, para que tenha uma carreira boa. É isso aí, João. É agora, o que eu falei, nem tudo na nossa carreira foi flores, não. Nós tivemos, né, vários, quebramos a cara já muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas, né, falavam que você não sabe de nada, não vão chegar em lugar nenhum, não sei o quê. Então, tem que saber ter cabeça boa, né? Então, você tem que saber onde você está, você tem que saber reconhecer se errou, tem que buscar corrigir, né? Tem que aceitar, né? Então, é igual você falou assim, que é o grupo dos treinadores, acho que é muito legal essa ideia, né? Da mesma maneira com onde nós, árbitros, hoje, de certa experiência, contribui muito com treinadores jovens, né? Quando eles vêm nos procurar, informação, o que mudou, o que não mudou, né? Até se conversar mais, né? Com os jogadores, né? Às vezes o inverso também precisa ser verdadeiro, né? Às vezes tem muitos treinadores, muitos professores que ele defende muito a formação, ele defende muito o início do jogador, o início da modalidade, precisa desenvolver, mas não tem muita paciência com aquele árbitro que está iniciando a carreira, porque passa a ser competição, começa o jogo, passa a ser competição. Então, assim, na maioria das vezes, né, os treinadores, eles pode até, não precisa concordar com o árbitro, né, mas precisa dar uma situação, talvez, de conforto, porque se aquela pessoa, ela se frustra de uma maneira, não vai ter mais ninguém para apitar o jogo, né? Ninguém está pedindo para passar a mão na cabeça. Então, que no intervalo, que no outro momento, que conversa, que oriente, porque os professores também são formadores, por que não falar com os árbitros? Entendeu? Então, assim, falar com os árbitros não é protestar, não é criticar, né? Não é, teoricamente, ameaçar com palavras, né? Para que o árbitro ele não tenha reação de novo. Esse cara vai voltar para casa frustrado. Vai saber se ele vai querer atuar de novo, né? E da mesma maneira, né? Que a gente também aqui defendendo os dois lados. Eu falei, árbitro ele tem que ser autoridade, não ser autoritário. Né? Onde a gente sabe que muitos árbitros acabam querendo ser muito autoritário, que por seu jeito de agir, pode até intimidar uma criança que está jogando de 12 anos, de 13 anos, né? Intimidar um treinador que está começando. Né? Não é por aí. Não é por aí. Eu acho que as regras devem ser seguidas. Devem ser seguidas, de acordo com o seu parâmetro, que eu comentei. Né? A história do jogo, ela começa e termina dentro da quadra. Entendeu? Então, se existe respeito de ambos lados, onde deve ter esse respeito, né? A gente tem tudo para crescer mais ainda, né? Então, a única preocupação que a gente tem com os jovens árbitros, você vai, às vezes, é a aceitação. Às vezes é o professor que não tem muita paciência, né? Que, de repente, o ganhar para ele está acima de qualquer preço, acima de qualquer custo, né? Então, da mesma maneira, né? Você falou que está fazendo uma aposta, estudando, eu fiz uma aposta também sobre handball, fui estudar sobre handball. Para isso me ajudar ali na quadra. Quando eu tenho oportunidades de fazer curso de treinador, eu faço, para eu poder entender melhor o jogo. Porque isso me ajuda como árbitro dentro do jogo, né? E o interesse também, né, participar desse bate-papo aqui, que treinadores, quando puderem fazer parte de conversa de arbitragem, é legal.
Porque as informações recebidas vai o quê? Minimizar o conflito dentro da quadra de jogo. Mas eu acho que isso já melhorou muito, né? Já melhorou muito, né? As Também pessoas, acho. as pessoas conversam muito mais, né? As conversas são muito mais agradáveis, né? Então, onde teve uma época que quase não tinha diálogo, né? Existia, era blindado um lado, né? O treinador, os jogadores, e blindado os árbitros, né? Hoje não, hoje já existe uma interação muito maior, né? E por isso que o handball está crescendo no Brasil, desenvolvendo, né, muito forte do jeito que ele é. Isso mesmo. Muito bem, Rogério. Isso aí é mais ou menos essa parte, né, da gente também como árbitro se qualificar, né, como profissional, né, buscar conhecimento e sempre tentar fazer o melhor, né, para o evento, para as pessoas, né, para todo mundo que participa do handball, né, porque querendo ou não a gente faz, além de ter alguns retornos a nível pessoal e financeiro, né, mas também porque gosta, né, por acreditar nisso. Né. Então só para nós irmos, né, já estamos quase 1h30, já mais uma aí conversando, né, tá muito legal, mas Tá senão o muito bom. Boninho senão o Boninho não nos convida mais, né, para conversar. Então eu estou muito feliz, né, muito contente de primeiro, né, de novo, a tua aceitação em conversar, né, comigo aqui, sou do Rio Grande do Sul, para quem não me conhece, sou de Porto Alegre, né, e, e nessa questão de da gente ter as referências também, fizemos algumas narrativas, né, contamos histórias, falamos algumas coisas sobre arbitragem, né, claro que não é tudo, né, porque aí deveria ser um curso de um mês, né, falando sobre árbitros, né, então é muito legal a gente ter essa conversa, uma oportunidade dos árbitros conversarem, né, de não ser uma live sozinha, de ser um bate-papo, uma troca de ideias, né, e quando eu fui convidado, né, tu também foi convidado, eu fiquei muito feliz, porque eu disse, cara, esse cara entre muitas pessoas, é um cara certo também para conversar sobre isso, é uma pessoa de sucesso, né, por tudo, por onde passou. Então, achei muito legal mesmo essa parte de eu conversar contigo. Queria agradecer também a todas as pessoas que influenciaram na minha carreira de árbitro, né, que me deram oportunidades também. Né, tu é uma delas também, me deu muitas oportunidades nas competições que a gente participou, tu, o Nilson, né, enfim. Então eu fico muito feliz. Claro que se a gente for falar cada um aqui, né, das pessoas que a gente conviveu, dos amigos, né. Então é muito legal, todos vocês, tu, Nilson, né, Marcelo, Miguel, Sal, Fabiano, Ezzy Malus, né, Laura Gaia, Jorge Deco, né, o Cid, que foi minha última dupla aí a nível nacional, né, também Cezinha e contribuiu Arthur, muito. Oi? Cezinha e Arthur. Cezinha Arthur, né, nosso amigo Cezinha, que infelizmente já nos deixou. Então são várias pessoas a nível nacional, até uma injustiça, que se a gente for falar aqui, vamos levar, né, mais 1 hora de live. Então eu fico muito agradecido, né, a gente sempre tem aquela esperança de que vamos mudar, né, a nível nacional, a nível internacional. A gente está passando por um período turbulento, né, dentro de vários âmbitos, né, institucionais, né, e agora agravando mais com essa questão da pandemia, né, de falta de perspectiva das pessoas, o que aumenta a ansiedade e o estresse, né, de clubes, de atletas, né, de árbitros também, até como fonte de renda, né. Então eu sempre desejando, né, sempre o melhor para todos, né, que as pessoas, infelizmente, temos que esperar, né, não dá para planejar nada ainda, né, só dá para ter algum tipo de perspectiva, mas nada concreto. Então, os órgãos superiores estão tentando fazer alguma coisa em relação a isso, né, mas mesmo assim, como a gente está tratando uma coisa que depois de 100 anos foi acontecer no mundo, né, e não é só no Brasil, não é só em Santa Bárbara, né, não é só aqui em Esteio, em todo o Brasil a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, mais uma vez, queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal também, né, que pela tua participação aqui conosco, né? E tu ser um baita de um amigão nosso aí também. A gente fica muito feliz em participar contigo. Ah, João, eu que agradeço o convite aí, agradeço o espaço para os treinadores, né? Abriu para a gente falar um pouquinho de arbitragem, né? É muito legal, né? A gente falar sobre o que a gente gosta, né? De onde nós saímos, onde nós chegamos, né? E a mesma gratidão que eu tenho por todas as pessoas que me influenciaram, né? E saiba que todas as vezes que nós estávamos em competições com todos, nós aprendemos com todos, né? Então, você não aprende sozinho, né? O ideal é a gente sempre observar, trocar ideia, né? E tentar colocar em prática. Eu acho que isso é o melhor de tudo, né? Eu acredito que essa pandemia que nós estamos vivendo aí também, né? Vai mudar um pouco o conceito das nossas vidas, né? A gente está fazendo as pessoas refletirem, né? Nós refletimos também, né? Que podemos muito mais, né? Antes nós tínhamos todas essas tecnologias ao nosso alcance, né? Mas para que servia, né? Nem sempre
para diminuir a distância, né? Então, eu acho que a nossa maneira de viver com certeza já mudou. Quando voltar aos jogos, isso é mais uma ferramenta de trabalho para todos, mais uma ferramenta de aprendizado para todos, né? E sou grato, né? Pelo convite aí. Um abraço a todos os amigos que participaram, que assistiram aí. Agora que você falou, se a gente for falar o nome de todos, a gente pode ser injusto de talvez não lembrar, né? Mas o carinho, o respeito que eu tenho por todos é imenso, né? Assim, a gente sempre tem que procurar tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? E eu finalizo esse bate-papo aí, né? Conforme eu comecei, né? Dedicando de novo, né? Esse bate-papo sobre arbitragem, ao nosso amigo Thiago Marques, que nos deixou ontem aí, né? Um árbitro promissor, um árbitro internacional, né? Realizou o seu sonho de se tornar um árbitro internacional, participou de algumas competições, né? E assim, é um sonho que, por alguma maneira, por vontade de Deus, aí foi interrompido, né? Mas, com certeza, está continuando em outro patamar aí e olhando pela gente aí e levando a arbitragem com alegria, que é o que ele mais fazia, o que ele mais queria. Então, um abraço a todos aí e realmente sentimos muito a partida do Thiago, né? Mas a vida está aí para ensinar, a gente valorizar e viver intensamente, né? E ele viveu-se intensamente, né, a sua vida dentro do handball. Que legal, Rogério, muito bom. Eu também, né? Como eu falei, não conhecia ele, mas enfim, a gente compartilha eu assino embaixo a tua fala, né? Só para nós não sacanear aqui, desculpa, Rogério, temos só mais uma pergunta do Dimas dos Santos, tá? Qual a idade mínima para iniciar como árbitro e a máxima na sua visão? Bem, para mim, mínima não existiria. Para mim, se a pessoa está capacitada a dirigir um jogo, né? Se sente segura de ser, né, formada ou conduzida por alguém. A máxima também, temos vários exemplos aí, números no Brasil inteiro, né, de pessoas com 40, 50, 60, 70 anos apitando, né? Na quadra, né? Não como mesário, enfim. Aí não sei, o Rogério, o que tu acha disso? Olha, eu acho que isso, João, também não é questão de mínima, eu acho que é um pouco cultural, né? É uma coisa um pouco estatutária, né? Depende de onde que vai atuar, né? Às vezes tem federações que colocam que tem que ser a partir de 18 anos, né? Então, rapidinho, uma experiência que eu e o Nilson nós estivemos na Suíça em 2015, ficamos lá 31 dias. E lá era comum árbitros com 15 anos apitarem jogos da categoria infantil e cadete. Entendeu? E atuavam de boa, aprendi, todo mundo respeitava, né? Todo mundo respeitava, né? E aquilo que eu te falei, né? Da aceitação aqui, né? No nosso país. Né? O ideal é, se a criança ela tem desejo de se tornar árbitro, por que não? Tá treino, começar a fazer um curso, né? A gente tem, né? Conhecimento de pessoas jovens, né? Um exemplo, nunca obriguei, mas o meu filho um dia decidiu querer entrar na arbitragem. Eu falei, você quer ser árbitro? Ah, quero. Então vai ter que fazer um curso. Até ele Fez um entrou aí, manda um é, abração pra ele aí que é, entrou agora aí, grande fera aí. Conheci ele pequenininho, já deve estar um tá meio gigante. grande. Então, e aí ele fez o curso, né? Ele e minha filha que eles queriam trabalhar, então, vocês querem trabalhar? Então tem que ter um curso. E ele, com 16 anos, apitou o primeiro jogo. Né? Claro que muitas coisas tem para aprender? Tem muitas coisas a aprender. Né? Porque como que uma criança, então, de 16 anos vai conhecer de vivência do jogo? Né, de vivência do jogo. Então, isso, eles, na verdade, que por estar dentro de casa de arte, foi cercado com arte, vocês já estiveram na minha casa, então sempre fica ligado ouvindo as histórias, né? Mais o folclore do que as regras, né? Então, assim, precisa apitar bastante para poder passar por situações para ter uma certa experiência, né? Então, assim, quis, né? Tá atuando, né? Tá se sentindo bem. E eu acho que quanto mais cedo, né? As pessoas se interessarem a fazer um curso de arbitragem, deveria sim. E nesse caso, não precisa escolher ainda, ou vai jogar ou vai apitar. É o momento que ele está ali se divertindo. Esse pode fazer as duas coisas. Até chegar um momento que, opa, para que lado que eu vou? Para que lado que eu vou? Então não vejo problema nenhum de jovens com 16 anos e 15 anos começar, de repente, a apitar os jogos mini, jogos da categoria mirim, entendeu? Só que nós temos um problema cultural. Vou falar da realidade do nosso estado. Quanto menor a categoria, é mais Tá difícil, às vezes, difícil. de atuar pelo problema extra-quadra, né? Porque às vezes os pais não têm o conhecimento das regras de jogo, né? E a gente herda um pouquinho, nós herdamos um pouquinho a cultura do futebol, né? Então é uma pressão danada dentro da quadra, né? Então tem categoria alta que é mais fácil optar do que categoria menor, mas assim, eu acho que seria muito bom se pessoas aí se interessassem a partir de repente dos 15, 16 anos já quisesse já se familiarizar com as regras. Eu acho que
que é muito legal. Que é muito legal. A idade máxima depende do objetivo. Se você vai querer ser um árbitro nacional, vai ter uma idade que você não vai ser convidado a fazer um curso. Então, um pouco para fazer um curso internacional, mas se para a sua região, para o seu estado, você se sente bem, você está sendo útil, você pode atuar, que continue, né? Que continue. Então, não vamos falar aqui de mínimo e de máximo, e sim da vida útil do árbitro que ele se sente bem para atuar, né? E também da entidade que ele representa, né? Da entidade que ele representa, se ele se enquadra de acordo com as limitações físicas e técnicas, né? Porque você tem que passar por teste físico e por provas, né? Você estiver dentro desse limite aí, por que não? Sim. Não, excelente, Rogério. Isso aí também compartilho desse teu pensamento, né? Então, agradecer mais uma vez, né, o pessoal, né, pela assistência. A tua fala, né, Rogério? Eu sou um fã, já cansei de falar isso. Então, que bom que ficou gravado. A gente vai ouvir várias vezes e algumas pessoas, de repente, ouçam depois. Fica sempre o convite, a sugestão de mais árbitros fazerem isso, né? Porque nem eu, nem tu somos o dono da verdade. Sempre bom ouvir as outras pessoas e que divulguem, né? Até para essas pessoas saberem que alguém vai falar da arbitragem, jogador, enfim. Eu estou nesse período também assistindo várias lives, né? Enfim, e conhecer as pessoas, né? Nessa outra ótica, né? Que é na questão das lives, enfim. Então, te agradecer ao pessoal do Técnico Handball aí, que proporcionou essa conversa conosco aí. Então foi bem, estou muito feliz e agradeço mais uma vez por aceitar esse convite aí. Eu que sou grato por tudo aí, de novo agradecer o espaço aos treinadores de handball aí. E é muito legal bater esse papo. É legal, de repente, em um outro encontro, unir, de repente, treinadores e árbitros, jogadores e árbitros, jogadores e treinadores. Eu acho que é legal a gente compartilhar essa experiência adquirida por todos aí. A gente só vai crescer de mãos dadas aí. Então, um abraço a todo mundo aí. E foi muito legal mesmo, foi muito bom. Legal, Gerão. Obrigadão mesmo de coração, tá? Tomara que a gente se encontre brevemente aí, em algum lugar Se aí. Deus quiser, em breve estaremos juntos aí. E manda um abraço para toda a tua família aí também, que são pessoas espetaculares também. Mando Certo? sim. Muito Gurizada, obrigado valeu aí. então. Show de bola. Muito obrigado. Um Valeu. abraço.